Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo para viver muito mais a palavra de Deus. Que seja um tempo de edificar, um tempo de conhecer mais e se achegar mais nesse Deus Todo-Poderoso, um Deus de milagre. Aleluia, é isso aí. E falando em milagre, nós estamos aqui falando sobre os milagres de Jesus. Está chegando no final dos milagres que estão listados na Bíblia, mas existem outros milagres, né? Muitos outros milagres que o Senhor fez e que não está registrado na Bíblia, ok? E hoje nós vamos falar sobre a figueira amaldiçoada. Mas como pastor, quer dizer que o milagre é a maldição da figueira? O milagre não é a maldição da figueira, mas o milagre é o ensinamento que Jesus quer dar, que deu para os discípulos e quer dar para nós hoje, não é? Então, esse texto está descrito em Mateus capítulo 21, versículos 17 a 22, e também Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14. E a gente começa aqui em Mateus capítulo 21, versículo 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Ele pernoitou em Betânia. Se você lembra, Betânia está bem aqui, ó. No mapa a gente pode ver. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Aqui está. Eu posso ver Betânia aqui, certo? Betânia aqui, e aqui estava Jerusalém. Então, Jesus vinha de Jerusalém para Betânia. Esse era o caminho que Jesus estava fazendo. Ele vinha de Jerusalém para Betânia. Jesus, quando estava em Jerusalém, ele esteve lá no templo, né? Havia feito muitos milagres no templo. Se você quiser um pouquinho mais de detalhe, leia Mateus capítulo 21 e veja a trajetória de Jesus. Ele havia parado em Betânia para dormir. A distância entre Jerusalém e Betânia era de 3 quilômetros, que era percorrido normalmente a pé. Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Parece um pouco contraditório, né? Mas esse acontecimento ele é narrado nos evangelhos de Marcos e de Mateus. É muito rico em ensinamentos que Jesus quer que você e eu aprendamos. Em uma leitura superficial, podemos ficar surpresos e até mesmo confusos com a atitude de Jesus perante a figueira sem frutos. Alguns teólogos dizem que Jesus se irritou, mas pessoalmente eu não creio. Eu não creio nessa hipótese, mas sim que Jesus estava preparando o pano de fundo para uma grande aula e um excelente ensinamento para você, para mim e para os discípulos que estavam lá, né? Não só para os cristãos da época. Então Jesus ele estava lá preparando alguma coisa para que nós pudéssemos aprender. Em tudo que Deus faz, tem um propósito, seguro que tem um propósito. Mas às vezes nós não sabemos, nós não somos Deus, a começar por aí. É isso aí, né? E nós vemos aqui em Marcos capítulo 11, versículo 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Esse texto é o mesmo texto de Mateus. Só que eu quis trazer esse texto aqui para ver uma narrativa diferente. A narrativa do Evangelho de Marcos
nós temos uma informação muito importante. Uma informação que é acrescentada. Não era tempo de figos. Aqui ficam duas perguntas. A primeira é se a árvore não estava no seu período de frutos, por que então Jesus amaldiçoou a figueira de modo que ela nunca mais desse fruto? E a segunda, não seria mais fácil Jesus abençoar a figueira para que ela frutificasse? Na verdade, para você e para mim, a gente pensaria exatamente isso, né? Mas para chegarmos a essa resposta, é preciso entender alguns pontos. Essa é uma figueira. No caso da figueira, os frutos aparecem antes da árvore ficar repleta de folhas. O fato dessa figueira apresentar somente folhas indicava que ela já deveria ter frutos também. Ou seja, os frutos deveriam acompanhar. Vejamos o que Mateus nos fala no versículo 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Você veja que Marcos, ele fala que não era tempo. E Mateus, ele fala que Jesus secou imediatamente a figueira. Esse aí é um exemplo de figueira, né? Era uma figueira como essa que Jesus viu e que deveria já ter muitos frutos. Porque se você se lembra, nós falamos que o fruto antecede as folhas. E quando vem as folhas, o fruto já começa a amadurecer. Então, o fruto, ele vem antes das folhas. E essa figueira, ela tinha as folhas, mas não tinha o fruto. Mas não foi o que aconteceu. A figueira tinha apenas folhas, mas nenhum fruto. Temos uma expressão que diz: parece, mas não é. E é justamente isso que Jesus quer nos ensinar. Existem pessoas que parecem cristãos, conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não aplicam em sua vida. Conhecem as leis de Deus, mas não aplicam somente na vida das pessoas e não nas suas próprias vidas. Compreendemos que Jesus não amaldiçoou a figueira pelo simples fato dela não apresentar frutos, mas sim pela sua aparência enganosa de frutífera. Essas folhas têm uma indicação que deveria ter frutos, mas essas folhas sem frutos indicavam uma promessa vazia, uma mentira ao mundo. E é isso que muitos cristãos apresentam em sua vida falsas promessas, promessas vazias, um cristianismo falso. Na verdade, o que assusta mais, eu creio que seja até a consequência dessa atitude enganosa. Que a consequência é secar, estar fadada a não frutificar mais. Isso é um pouco assustador. Mas também, por outro lado, o que nós estamos fazendo? Será que estamos buscando ter a sequência certa, as coisas certas? Nós estamos buscando isso de coração? Nós vivemos num tempo muito moderno em que a modernidade muitas vezes tem invadido as igrejas e tem invadido o nosso cristianismo. E a gente tem perdido o eixo das coisas. Nós já não lemos a Bíblia como a gente lia antigamente. A gente ouve algum pregador falar e muitas vezes ele distorce o texto, mas como a gente não tem a Bíblia, como a gente não confronta o texto com a Bíblia, a gente acaba engolindo e a gente acaba sendo superficiais.
assim como essa figueira, assim como o Senhor queria ensinar aos seus discípulos. Os maiores inimigos de Jesus, na sua época, foram os mestres da lei e os fariseus. Hoje são os religiosos, os pastores, bispos e apóstolos, chama o título que você quiser aí, e que apresentavam ser algo que na realidade não eram. Pareciam homens de Deus, conhecedores da lei e até religiosos, porém tudo isso não passava de aparência. Tramavam matar a Jesus por muitas vezes, em nome de um Deus que eles não seguiam. Muitas vezes nós falamos de um evangelho que a gente não segue. A gente prega um evangelho para os outros, mas não para a nossa vida, né? Por várias vezes Jesus chama esses mestres e fariseus de hipócritas. Leia todo o capítulo 23 do livro de Mateus e veja como Jesus os exortava. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa dissimulada. É uma pessoa que finge ser algo que não é. Força as pessoas a viverem algo que ele não vive. Uma pessoa hipócrita são mentirosos. É aquela frase, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E é de onde mais se esperava, assim como da figueira, onde mais se espera que tenham frutos quando você vê as folhas, é de lá que fica o maior problema. Então, assim, para nós que estamos seguros, que estamos no caminho, também sempre orar, sempre estar alerta, sempre estar buscando cada vez mais para estar próximos do Senhor. E assim como esses religiosos, se eles aparentam, antes de ter as folhas, eles têm que se certificar que tem o fruto. É uma sequência lógica que Marcos nos fala, assim, mesmo não sendo tempo, então as folhas saíram muito mais antes do que dar os frutos. Então nós também, como cristãos, também buscar dar frutos. Primeiro o fruto do Espírito, mas também dar frutos também de pessoas que possam vir a conhecer esse Jesus que traz a salvação para cada um deles. Eu recomendo que você leia João capítulo 15. Você vai ver que Jesus ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E aquele ramo que não dá fruto, ele diz que vai ser cortado e lançado ao fogo. E aquele que dá fruto vai ser limpo para que dê mais frutos. E nós como cristãos, nós temos que dar frutos. Se o teu cristianismo, se o meu cristianismo é um cristianismo sem frutos, onde pessoas não aceitam a Jesus, onde pessoas não são transformadas, onde o ambiente que eu estou não é transformado, eu quero te dar uma má notícia. Você não é cristão. Você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. E a gente vê em toda a Bíblia que a figueira representa a nação de Israel. Nós temos aqui alguns textos que você pode ler e ver. Tem outros textos, mas nós separamos só esses três. Malaquias capítulo 7, versículo 16, Jeremias capítulo 8, versículo 13 e Jeremias capítulo 24, versículos de 3 a 7, onde a gente vê a Bíblia enfocando a figueira como sendo o povo de Israel. Mas Mateus ele continua falando conosco aqui em Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Ou seja, esse capítulo 24 do livro de Mateus é um capítulo profético, onde a gente vê Jesus dizendo como é que seria o final dos tempos. Apesar dessa nação, ao decorrer da história, ter experimentado o sobrenatural de Deus, Israel, ele experimentou o sobrenatural de Deus.
Israel não reconheceu Jesus como Messias. Israel não reconheceu Jesus como o Salvador do mundo. Não reconheceu. Ou seja, Israel era uma nação estéril espiritualmente. Espiritualmente estéril, onde ela não gerava frutos, onde ela não gerava seguidores, onde ela não gerava nada para o reino dos céus. Mas Jesus nos adverte nesse texto a sua segunda vinda. A sua segunda vinda para buscar a sua igreja que é você e eu que somos igreja, não é o edifício. Ele vem buscar a sua igreja. Jesus usou a palavra para secar a figueira. Qual é o poder? Qual é o poder da palavra? Muitas vezes nós falamos e tem até um termo que a gente usa muito, né? Que dá bom dia para cavalo, né? De tanto que fala. Mas qual é o poder da palavra? Vamos lá para Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A palavra de Deus diz o poder da língua. Nossas palavras são a expressão dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Com a palavra nós podemos abençoar e com a palavra nós podemos amaldiçoar. Podemos construir ou podemos destruir sonhos e vidas através da palavra. Minha avó, ela não era cristã, mas ela tinha muitos ditos, e os ditos hoje eu posso relacioná-los todos com a palavra do Senhor. Né? Mesmo sem ela conhecer, ela era analfabeta, né? Mas ela falava assim que a única coisa que você não pode voltar atrás é a palavra. Porque depois que ela saiu, ela vai causar o que ela tiver que causar, se for bênção ou se for maldição. Então nós como cristãos, nós também temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Muitas vezes estamos em ambientes descontraídos em que a gente até dá uma relaxada, mas independente dessa relaxada, nós temos que vigiar. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para você e para mim. As pessoas estão olhando para o nosso exemplo como cristão. As pessoas querem buscar alguma coisa para condenar o nosso cristianismo, condenar o nosso Jesus. Como se todo o pecado fosse só do cristão, eles querem achar só os problemas nos cristãos. Mas a língua, ele é o menor órgão do corpo humano, mas é o que mais faz estrago. Então tem pessoas hoje também emocionalmente traumatizadas por palavras. São palavras que não edificam, muito pelo contrário, palavras de morte, palavras que derrubam, que querem menosprezar as pessoas, matar sonhos. Destruir, né? Destruir, sim, isso, uma palavra vinda de alguém, com certeza isso dói muito, né? Então a nossa língua é o menor órgão, mas ele faz o maior, assim, efeito. Então nós que somos cristãos, da nossa boca tem que sair palavras de vida, não saem palavras para machucar ou causar algum dano a outras pessoas. Se você ler também Tiago capítulo 3, você vai ver que ele se refere à língua como um órgão indomável. Aquele que consegue domar a sua língua, ele é um verdadeiro cristão. Então eu recomendo que você dê uma lidinha lá em Tiago capítulo 3. Mas Mateus ele continua nos falando aqui, Mateus capítulo 21, versículo 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Você vê a exclamação dos discípulos, como secou depressa a figueira. Foi uma exclamação, essa exclamação é causada pela admiração que vem com a surpresa e com o desconhecimento que tinham de Jesus.
Os discípulos já andavam com Jesus há bastante tempo e deveriam entender que ele queria ensinar algo. Você e eu podemos estar andando com Jesus há bastante tempo, mas ainda nós nos surpreendemos com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas nós temos que entender que o Senhor, ele tem algo para tratar com você e comigo. Que o Senhor tem algo para ensinar para você e para mim. Nós estamos naquele processo de transformação. Nós estamos aprendendo a ser cristãos. Ah, pastor, mas eu tenho não sei quantos anos. Não importa quantos anos você tem de igreja. Importa o quanto você aprendeu. Você pode ficar no primeiro ano da faculdade durante 20 anos, né? E não sair do primeiro ano. E daí? Então, é o quanto você aprendeu, né? E Jesus, ele quer ter essa relação conosco. E nós temos que ter essa visão de estarmos olhando para Deus, estarmos entendendo o que Ele tem para mim e para você. Há uma passagem no Evangelho de Marcos, lá do capítulo 7, versículo de 1 a 23, que eu gostaria que vocês também lessem, né? Na qual os fariseus e os mestres da lei perguntam para Jesus por que seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, como mandava a tradição dos líderes religiosos. E Jesus deixa claro que o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas sim o que sai por ela. Pois o fruto dos nossos pensamentos e sentimentos é o que vai danificar alguém, é o que vai destruir alguém. E é o que o seu coração está cheio, é o que vai sair pela boca. É isso aí. Opa! A boca fala do que está cheio o coração, né? É isso aí. Isso é um provérbio também de Salomão, né? E Mateus fala aqui em Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui Jesus, ele bota em xeque a nossa fé. Aqui Jesus dá um ênfase bastante grande à nossa fé. A fé que devemos ter nele, que faz a diferença em nossa vida, ou que deveria fazer a diferença em nossa vida. Que devemos crer que todas as coisas acontecem em nossa vida pela permissão de Deus. Tudo Deus tem um propósito e todas as coisas estão sob o controle de Deus. Sempre quando estamos em seus caminhos e estamos em obediência. E como temos a mente de Cristo, como diz Paulo, não é? Lá em 1 Coríntios, não vamos pedir nenhuma coisa que não seja a vontade de Deus. Porque quando Jesus fala aqui no final do versículo 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então esse pedindo em oração, crendo, recebereis, é quando nós temos a mente de Cristo. Então nós não vamos pedir coisa absurda. Vamos ter sabedoria e discernimento para tudo aquilo que está à nossa frente. E sempre reconhecendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, melhor do que o que nós podemos pensar. E Deus não pensa na nossa caixinha, Deus pensa muito mais grande. O pensamento de Deus, quando a gente vai lá para Jeremias fala que, escreve o que o Senhor está falando para Jeremias, né? Os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito são maiores do que os seus pensamentos. Né? E fala dos caminhos, né? Os meus caminhos são mais altos, são melhores, são excelentes do que os caminhos que você quer trilhar. E muitas vezes nós resolvemos trilhar o caminho desse mundo achando que nós estamos fazendo um grande negócio, né? E na verdade não estamos. Na verdade a gente está jogando fora
a nossa vida. E que aplicação a gente teria para essa figueira amaldiçoada, né? A primeira aplicação é que Deus deseja que nós sejamos produtivos. Água parada apodrece. Então, se nós temos rios de água viva dentro de nós, nós temos que ser produtivos, nós temos que levar essa água para as outras pessoas, né? O ministério... Produtivos e proativos. E proativos, né? O Ministério Água Viva Amém. já fala, né, que do vosso interior fluirão rios de água viva. É isso aí, né? O que Deus deseja que nós tenhamos frutos, não para o nosso orgulho, para a nossa honra, não, frutos para o Senhor. Então, tudo que eu faço, ou tudo que nós devemos fazer, tem que ser feito para o Senhor. Para a honra e glória dele. Para a honra e glória dele. Né? Muitas vezes alguém fala, ai pastor, que versículo maravilhoso. Aí eu falo assim, olha, está na tua Bíblia também. Né? Está na tua Bíblia. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. E Deus deseja que nós tenhamos fé nele. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. É diferente. Né? E o Senhor deseja que nós vivamos o seu propósito. Deus tem um propósito na tua vida e na minha vida. E o propósito é que nós possamos dar frutos. E o propósito é que nós possamos ser pessoas abençoadoras, pessoas que levam palavras de bênção, pessoas que sejam canal de bênção de Deus na vida das outras pessoas. É isso que o Senhor espera de mim e de você. E que possamos estar falando o que o nosso coração está cheio de gratidão, amor, alegria, né? Cheios do Espírito Santo de Deus. Se estamos cheios do Espírito Santo, tem que sair água boa. Como é que sai água doce e água salgada juntos, né, no mesmo lugar? Não sai, elas vão se misturar, você não tem mais, você vai ter uma água insalobra lá. Mas mas em nome de Jesus, né, que a gente possa vigiar e a gente vê o poder de Jesus. Assim como ele secou uma videira que não servia para o propósito dela, também o que pode acontecer quando nós não estamos no propósito de Deus. Então, sem Deus, nós não somos nada. Buscamos mais dele, da verdade dele, né? E a cada dia mais próximos. E esse milagre da videira, Deus ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Deus quer fazer o milagre acontecer na nossa vida. Mas para isso, para que o milagre aconteça, nós temos que buscar o centro da vontade dele. Eu não posso querer o milagre vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de injustiça, vivendo uma vida fora dos padrões de Deus. Então, a nossa vida, por isso que a nossa conversão é um processo, né? É um processo onde a gente vai mudando, a gente vai transformando a cada dia. E o Senhor deseja fazer esse milagre na tua vida. Obrigado por você estar com a gente se vê na próxima quinta-feira, onde a gente vai continuar falando sobre os milagres de Jesus. Estamos acabando já os milagres de Jesus, né? E se você tem algum tema que você gostaria que nós estivéssemos trazendo um estudo, manda para nós, através das redes sociais, ou escreve aqui embaixo, né? E nós vamos estar preparando conforme a palavra, né? Sempre fiéis à palavra. Que você tenha um final de semana cheio da força, da unção e do poder do Senhor. E te esperamos no domingo. Domingo tem um serviço, culto em família. O culto da família. O culto da família e você é o nosso convidado, né? E você, o Ministério Água Viva, ele é feito em 2 idiomas, em português e em espanhol. Então, se você quiser participar em espanhol, os nossos horários também estão lá no YouTube e você pode estar com a gente também. Nós temos estudo bíblico amanhã em espanhol e temos domingo também o culto em espanhol. E você é o nosso convidado, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos vemos
no próximo domingo, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.